Fala galera! Hoje o papo é futebol, mas esquece o básico. Preparei 7 curiosidades que vão explodir sua mente. Quer ser o rei da resenha com os amigos? Então fica comigo até o final. Vamos viajar no tempo, conhecer histórias bizarras, placares inacreditáveis e jogadores fora da curva. Já pega sua bebida, ajeita na cadeira e se prepara, porque hoje você vai descobrir curiosidades que nem o torcedor mais fanático conhece. Bora pro jogo! Futebol moderno nasceu na Inglaterra, mas a ideia de chutar bola é milenar. Na China antiga, jogavam cujo bola de couro cheia de penas. Já era futebol raiz. Romanos tinham o arpastum, mais pancadaria que bola, quase rugby. Os ingleses organizaram a bagunça, criaram regras e fundaram a Football Association em 1863. O primeiro jogo internacional oficial? Inglaterra x Escócia, 1872. Placar 0-0. Ali nasceu a rivalidade e a paixão que move o futebol até hoje. Sinistro, né? A história da Copa do Mundo é repleta de momentos inesquecíveis, curiosidades e reviravoltas. Desde o seu início, o torneio tem sido palco de grandes feitos esportivos e histórias que transcendem o campo de jogo. Vamos relembrar alguns desses momentos marcantes. A primeira edição foi em 1930, no Uruguai, um evento que marcou o início de uma era no futebol mundial. Apenas 13 seleções participaram, criando um clima amistoso, quase como uma reunião entre amigos apaixonados pelo esporte. Era um tempo diferente, onde a competição se misturava com a camaradagem. O Brasil, por sua vez, detém um recorde invejável. É o único país a participar de todas as edições da Copa do Mundo. Uma trajetória de paixão e dedicação ao futebol. E não para por aí. Somos também o maior campeão, ostentando com orgulho 5 estrelas no peito. Cada estrela representa um título mundial, um símbolo da nossa história vitoriosa. Mas nem tudo são flores. Em 1966, a taça Jules Rimet, um símbolo do futebol, foi roubada em Londres, gerando grande comoção e suspense. E quem a encontrou? Um herói improvável. Um cachorro chamado Pickles. Um verdadeiro achado canino. Pickles, instantaneamente, virou um herói nacional. Um símbolo de esperança e alegria, por ter salvado a Copa do Mundo. Sua bravura canina entrou para a história. E falando em placar, em 1982, a Copa do Mundo da Espanha nos reservou um resultado surpreendente. Hungria 10-1 El Salvador. Um massacre. Essa partida entrou para os anais como a maior goleada da história das Copas. Um feito que dificilmente será igualado. 10 gols em uma única partida. Imagina a euforia e a festa no vestiário depois de um resultado tão expressivo. A alegria era contagiante. A Copa do Mundo é muito mais que um campeonato. É um palco de glória, de drama, de superação e até mesmo de histórias dignas de um filme de suspense. E como não poderia deixar de ser, sempre tem espaço para mais uma história inacreditável, daquelas que só o futebol pode nos proporcionar. A magia da Copa do Mundo reside justamente nessa capacidade de nos surpreender a cada edição. Já ouviu falar em 149-0 no futebol? Aconteceu em Madagascar, 2002. O time só de Lemirne, revoltado com a arbitragem, fez 149 gols contra de propósito como protesto. O adversário, Azadema, só assistiu. O placar entrou para o Guinness, maior goleada da história em jogo oficial. Depois, vieram punições, mas a bizarrice ficou registrada. Futebol é imprevisível. Sempre tem espaço para loucura. Madagascar provou que no futebol o impossível acontece. Rogério Ceni, goleiro do São Paulo, marcou 131 gols na carreira, mais que muito atacante famoso. Ele redefiniu o que é ser goleiro, falta, pênalti, era caixa. E teve Jorge Campos, mexicano baixinho, que jogava no gol e no ataque, trocando de camisa no meio do jogo. Campos era ágil, carismático e usava uniformes coloridos que viraram marca registrada. Ele provou que no futebol, posição é só detalhe. 2 mitos que quebraram todos os padrões. Futebol é criatividade e ousadia. O clube mais antigo do mundo. Uma pergunta que ecoa através dos tempos.
nos levando a um mergulho fascinante nas origens do esporte que amamos. Sheffield FC, Inglaterra. Fundado em 1857. Um marco histórico, o berço do futebol organizado como o conhecemos hoje. Testemunha de uma era onde o fair play e a paixão pelo jogo eram os pilares. Mas nem todo lugar do mundo tem as condições ideais para o esporte. Na Groenlândia, por exemplo, futebol não é filiado à FIFA. A razão? Simplesmente porque não dá para manter grama natural no gelo. O clima implacável desafia a natureza, tornando o sonho de um campo verdejante uma miragem distante. Eles jogam em campos de terra ou sintético, adaptando-se à realidade local com criatividade e resiliência. A paixão pelo futebol encontra um jeito, mesmo nas condições mais adversas. Mas Copa do Mundo, só sonhando. A distância geográfica e as limitações estruturais impõem barreiras difíceis de serem superadas. E na Coreia do Norte, a paixão pelo futebol ganha contornos ainda mais surreais. Em 2014, a TV estatal inventou que o país estava na final da Copa, criando uma realidade paralela para o deleite da população. E não parou por aí. A emissora estatal ainda noticiou que a Coreia do Norte tinha goleado o Japão e China. Uma performance digna de cinema, com direito a roteiro e efeitos especiais. Fake news, nível hard. A população comemorou um título que nunca existiu, embalada pela onda de desinformação. A fé no futebol, manipulada para fins políticos. Futebol é tão poderoso que até cria realidades paralelas, distorcendo a verdade e inflamando a imaginação. Cada canto do mundo tem sua história maluca, suas peculiaridades e seus momentos de delírio coletivo. O futebol conecta, diverte e surpreende, transcendendo fronteiras e unindo pessoas em torno de uma paixão comum. Um esporte que nos faz rir, chorar e acreditar no impossível. Já pensou ser o único torcedor no estádio? Aquele que grita, vibra e canta sozinho, ecoando pelos corredores vazios? Imagine o silêncio, quebrado apenas pelo som da sua voz. Aconteceu na Romênia. Um cara assistiu sozinho por erro na venda de ingressos. Um erro que o transformou no protagonista improvável daquele jogo. Ele era a torcida, o termômetro da partida, tudo em um só. Ele foi a voz da torcida, literalmente. Cada grito, cada incentivo vinha dele. Uma experiência única e, sem dúvida, inesquecível. Agora, a história mais insana. Preparem-se, porque essa vai desafiar tudo o que você sabe sobre futebol e suas regras. Copa do Caribe, 1994. Um torneio que ficou marcado por uma das situações mais bizarras da história do esporte. Barbados precisava vencer por 2 gols. Uma missão difícil, mas não impossível, certo? Com a regra do gol de ouro valendo por 2, a estratégia se tornou ainda mais complexa e inusitada. E foi aí que a loucura começou. Fizeram gol contra de propósito. Tudo isso para forçar prorrogação. Uma jogada arriscada, beirando o inacreditável, mas que fazia parte de um plano maior. Na prorrogação, a tensão era palpável. E no fim, marcaram o gol de ouro e se classificaram. Uma reviravolta épica, digna de roteiro de cinema. Granada atacava os 2 gols, desesperadamente. E Barbados defendia os 2, numa cena que desafiava a lógica do futebol. Caos total. Uma partida que entrou para a história como um exemplo de como a inteligência e a ousadia podem mudar o rumo de um jogo. Futebol é genialidade e loucura em campo. Uma combinação explosiva que nos presenteia com momentos como esse. Quando a regra é estranha, a criatividade rola solta e o inesperado se torna realidade. Sabia que existe o Santa Claus FC, time do Papai Noel na Finlândia? Eles jogam na Lapônia, terra do bom velhinho. O escudo é o próprio Noel batendo bola. Imagina jogar contra eles na neve. E a Alemanha? O uniforme reserva era verde, homenagem à Irlanda, que foi a primeira a jogar contra eles após a Segunda Guerra. Futebol é cultura, história e reconciliação.
Já conhecia essas? Comenta aí. Se tiver outra curiosidade maluca, manda pra gente. Que viagem, hein? Da China antiga ao time do Papai Noel, o futebol é uma fonte infinita de histórias incríveis. Se curtiu, deixa o like, se inscreve e compartilha com os amigos fanáticos. Comenta qual curiosidade te surpreendeu mais. Sua participação faz o canal crescer. Até a próxima, galera. Valeu demais!